Um bom dia a todos. Neste oportuno amanhecer, quero falar-lhes sobre um indivíduo extraordinário que nasceu em meados do século XVI em Nápoles, na Itália. Seu nome, Giordano Bruno. Este monge dominicano experienciou um fato inédito historicamente falando. Ele foi triplamente excomungado. A princípio, excomungado pelo clero em sua terra natal. Depois, excomungado pelos calvinistas na Suíça. Posteriormente, excomungado pelos luteranos na Alemanha e, por fim, condenado à fogueira pela Santa Inquisição. É interessante que o cristianismo nunca tolerou os indivíduos cristificados, parecidos com Cristo. O mundo adormecido não tolera os iluminados, pois a iluminação atrapalha o sono. Permanecer dormindo é o que desejam, e todos os que tentaram despertá-los não foram tolerados. O que falou este distinto ser que gerou tanta perplexidade em todas as instâncias institucionais e eclesiásticas de sua época? Uma das afirmativas de Giordano Bruno era a seguinte: não é fora de nós que devemos procurar a divindade, pois ela está ao nosso lado, ou melhor, em nosso interior, mais intimamente em nós do que estamos em nós mesmos. Com esta afirmativa, Giordano Bruno quebrava todas as pontes artificiais soerguidas pretensiosamente na perspectiva de unir o finito ao infinito, de ligar o limitado ao ilimitado. Com tal afirmação, Giordano Bruno estava descartando todos os pontífices que pretensiosamente mediavam, ou melhor, supostamente eram mediadores entre Deus e os homens. Giordano Bruno diz: não é fora de nós que devemos procurar a divindade, não é em templos, em catedrais, em ritos, em cerimônias, em dogmas, em estatutos, em doutrinas, em escrituras, em livros. Não é fora. A divindade não está em um planeta longínquo, em um paraíso distante, mas está em nosso interior, mais íntimo, mais intimamente em nós do que estamos em nós mesmos. Tal afirmação se assemelha ao que está expresso nas páginas do Alcorão, que ele está mais próximo de nós que a nossa veia jugular. Não é fora de nós que devemos procurá-lo, conforme
O incognoscível se expressa por meio de Baruch Spinoza. Não me procures fora, não me encontrarás. Me procures dentro, porque eu estou aí, nas batidas do seu coração. Giordano Bruno, ele dizia que o mundo abriga em seu coração a alma do mundo, a alma do universo. Em outras palavras, ele estava dizendo que o material abriga o imaterial. O incognoscível está incógnito em todos os elementos que compõem o cosmos. Em todo ser subjaz de maneira imanente o transcendente. Para Giordano Bruno, todos os elementos que compõem o universo possuem consciência, possuem alma, pois todos estão pervadidos pela supra-realidade. É como as palavras do místico de Tarso, mais comumente conhecido como apóstolo Paulo: nele vivemos, nos movemos e existimos. Dele somos geração. Interessante que Giordano Bruno, ele dizia que o mundo era infinito. Tal percepção aflorou de modo mais profundo em seu ser, quando ele, com 30 anos de idade, ele teve um sonho de natureza mística. Ele sonhou que estava preso dentro de uma xícara e tudo o que ele vislumbrava estava dentro dos limites daquela xícara. E ele pôde entender que aquela xícara era a mentalidade de sua época. Todas as pessoas vislumbravam o universo dentro daqueles limites. A princípio, em seu sonho, ele ficou temeroso, até que em dado momento ele se desvencilhou daquela xícara e foi elevado às alturas. E ele começou a se distanciar da terra. A terra foi diminuindo à medida que ele ia se elevando, e ele chega em dado momento que ele está no espaço sideral onde não havia altura nem profundidade, não havia alto nem baixo, era um espaço multidimensional. E de tal experiência, ele chegou à seguinte conclusão: o mundo é infinito porque Deus é infinito. Para os religiosos da sua época, tal perspectiva gerou tamanha estranheza. Eles acreditavam que o mundo era finito. Quando perguntado provas que o mundo é infinito, Giordano Bruno respondia: prova-me que o mundo é finito. Eles diziam: prova-nos que o mundo é ilimitado. Ele respondia: prova-me que o mundo é limitado. Eles argumentavam: que expansão é essa? Ele respondia: que limites são esses?
É interessante que, quando ele foi julgado na perspectiva de abrir mão de tais insights e se reconciliar com a Igreja Mãe, Giordano Bruno manteve a sua filosofia. Ele manteve a sua percepção, mesmo com a possibilidade de ser preso, torturado e condenado à morte. Giordano Bruno, ele dizia: é a prova de uma mente inferior o desejar pensar como as massas ou como a maioria somente porque a maioria é a maioria. A verdade não muda, porque é ou não é acreditada por uma maioria de pessoas. Em outras palavras, ele estava dizendo, ainda que o mundo pense diferente, a minha percepção será a mesma. A minha convicção de que o mundo é infinito, não será alterada por eu ser a minoria. É interessante que Giordano Bruno tentou defender a sua tese entre os intelectuais de sua época, mas todos foram contrários à sua opinião. Todos se antagonizaram a esta percepção ilimitada de perceber o universo. E é interessante que Giordano Bruno, em meio àquelas perseguições, escreveu o seguinte: se eu manejasse um arado, apacentasse um rebanho, cultivasse uma horta, remendasse uma veste, ninguém me daria atenção. Poucos me observariam, raras pessoas me censurariam e eu poderia facilmente agradar a todos. Mas por ser eu o delineador do campo da natureza, por estar preocupado com o alimento da alma, interessado pela cultura do espírito e dedicado à atividade do intelecto, eis que os visados me ameaçam, os observados me assaltam, os atingidos me mordem, os desmascarados me devoram. E não é só um, não são poucos, são muitos, são quase todos. Giordano Bruno era um indivíduo contra toda aquela massa de seres ignóbeis, ignorantes e restritos à sua volta. Ele era uma luz que revelava os seres apagados à sua volta. Por fim, Giordano Bruno ele foi condenado à fogueira. Há quem diga que quando foi pronunciada a sentença, ele disse: talvez sintam um maior temor ao pronunciar essa sentença do que eu ao ouvi-la. Vocês possivelmente estão mais temerosos, mais preocupados em pronunciar esta sentença do que eu ao ouvi-la. Giordano Bruno estava ao mistério dos mistérios. Sua existência havia sido cristificada em amor.
A morte, para ele, não era sua inimiga, apenas um passaporte para os mundos infinitos. E ele foi queimado no início do mês de fevereiro do ano 1600. E aquelas chamas foram apenas as responsáveis por tirar as últimas amarras que o aprisionavam. Ele ficou 8 anos preso e posteriormente ele foi queimado. Aquelas chamas o libertou do mundo das limitações. Aquelas chamas o libertara da mediocridade de sua época para um espaço sem limites. Aquelas chamas o libertou do espaço-tempo, de modo que ele poderia viver a atemporalidade e a não espacialidade. Giordano Bruno foi mal compreendido em seu tempo, mas tornou-se um indivíduo memorável. Muitos filósofos, racionalistas, cientistas, astrônomos foram inspirados posteriormente por tal indivíduo. Suas palavras, ainda que o desejo do clero era queimar todos os seus livros, os fragmentos de sua obra sobreviveu. Seus livros ainda estão disponíveis em vários idiomas e ainda gera perplexidade à alma daqueles que buscam a verdade sem se preocupar com as consequências da mesma. Espero que a vida e obra de Giordano Bruno seja um marco referencial para todo aquele que está na senda, para todo aquele que busca transcender os limites impostos pela sociedade, pela cultura e pelas tradições pré-estabelecidas. Vale a pena morrer prematuramente, mas experienciar o êxtase proporcionado pela verdade. Que o Eterno ilumine o nosso entendimento e nos faça indivíduos como este herege que vislumbrou o infinito. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.